Bom dia a todos. Em primeiro lugar, e desde já as minhas e nossas desculpas pelo arranque tardio da conferência, mas já percebimos que o trânsito hoje não está fácil e, portanto, está um bocado caótico e daí termos esperado um pouco mais de tempo. Nosso muito obrigado por terem aceito o convite para assistirem à 21ª Conferência da Martir, aqui e aí, onde quer que esteja a assistir a esta conferência. Um agradecimento ainda a todos os patrocinadores e parceiros que se quiseram juntar a este evento, pois sem eles seria impossível levar a cabo esta conferência. A eles e aos seus representantes, o nosso muito obrigado. Um agradecimento aos oradores e aos participantes nas mesas de debate pelo interesse e disponibilidade. Um especial agradecimento ainda ao Centro de Congressos de Estoril e aos seus responsáveis pela possibilidade de realizarmos esta conferência neste magnífico espaço. Uma última nota de agradecimento também aos colaboradores de Multipublicações Media Group que estiveram envolvidos na organização deste evento. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos à 21ª Conferência da Martir. Como descrever os tempos que vivemos hoje em dia? Já começam a faltar adjetivos, pois penso que já foram todos utilizados. Mas como tenho sempre insistido, o caminho faz para a frente. E é nestes tempos que empresas e marcas têm mesmo de olhar para a frente. E não só para amanhã, mas também para o depois de amanhã. E quem tiver vistas curtas, certamente ficará pelo caminho. E não deixa de ser verdade que nos tempos de maior contração da economia, as empresas tendem, por vezes, a ter a clara tentação de reduzir os seus investimentos nestas áreas da criatividade, comunicação e afins. E não se reduz a criatividade apenas à publicidade, pois os campos da criatividade são muito mais latos do que isso. A inovação permanente de produtos e serviços, o revisado de processos e procurar novas formas de chegar, atingir, captar os clientes são também formas de criatividade. Mas no fim, de um modo ou de outro, tudo tem de ser comunicado. Mas atendendo às circunstâncias do mercado, vai o preço imperar sobre as marcas? Vai ser o maior argumento de venda? Vão tentar fazer a diferença por aí? Mas esse é um caminho que leva a uma certa uniformização da comunicação e assim uma perda de criatividade. Vai ser esse o caminho a seguir? Ou desta vez não vão as empresas optar por esse caminho mais fácil e continuar a apostar verdadeiramente nas suas marcas? Não importa fazer diferente e continuar a manter a relevância, mesmo em momentos de maior aperto no consumo? As marcas que deixam de comunicar sem diferenciação podem perder clientes a prazo e mesmo os seus passos e as suas bandeiras que foram conquistando ao longo dos anos? E assim, onde para a criatividade nos dias de hoje? Estes são os temas e os desafios, as questões que trazemos hoje à 21ª Conferência da Martir. Iremos assim ouvir ao longo da manhã, analisar e partilhar como estão as empresas e marcas a planear e enfrentar estes novos desafios. E só uma última nota, ainda por cima agora mais reforçada pela questão do atraso, temos uma agenda bastante preenchida, portanto vou solicitar a todos o cumprimento dos horários que foram estabelecidos. E assim, tenho o gosto de apresentar o orador de abertura desta 21ª Conferência da Martir, João Carvalho Oliveira, diretor criativo e executivo da Acne Deloitte Business, que nos traz uma apresentação com o título When the World Zigs Zag. João, onde é que está o João? Está ali. Muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. O palco é seu e votos de uma excelente conferência. Obrigado. Bom dia a todos. Começamos assim. Ou não? Toilet. Teeth. Tits.
dia a todos. Mais uma vez, obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Rapidamente, chamo-me João Carvalho Oliveira, sou diretor criativo da Acne, sou criativo publicitário há mais de 25 anos. Grande parte da minha vida tive a criar campanhas para uma série de clientes. Trabalhei para a Vodafone durante 18 anos, para a Vodafone Portugal durante 18 anos, fui o diretor criativo da Galp, fui diretor criativo do IKEA, Sagres. Queria o Euromilhões em 2000 e troca o passo, já, que ainda continua por aí. Trabalhei para a Small, trabalhei para a Nestlé, trabalhei para o Montepio, uma série de coisas. E para vos dizer uma coisa só, ainda adoro realmente o que faço, senão não estaria aqui. Olá, estás boa? Vamos tirar já o elefante da sala, o que é que quer dizer Acne? A Acne é uma marca sueca, é o resultado do sentido de humor bastante peculiar do povo sueco e da... Vou ficar a olhar para ti o tempo todo, não é? Do povo sueco e do espírito empreendedor do povo sueco. A Acne quer dizer Associated Computer Networks Enterprise, o que tem a sua graça. E então a Acne começou como um criativo coletivo em 96, primeiro sendo uma loja, uma marca de roupa, hoje que ainda é bastante conhecida, tem lojas pela Europa inteira. Passou para os equipamentos de música eletrónica, com uma marca chamada Electronic, depois vai dar Teenage Engineering, que são hoje marcas de música de dança absolutamente fantásticas. Passou pela arte, fez uma editora, fez uma produtora de jogos, fez uma produtora de filmes para a Netflix e produtora publicitária, e no fim, em 98, criou a Acne como agência para dar corpo e comunicar todas estas coisas, todos estes empreendedorismos do grupo. Teve o seu momento alto em 2018, exatamente, quando fez este anúncio justificando as diferenças entre o saco do IKEA e o da Balenciaga, o que lhe valeu um saco de prémios pelo mundo inteiro, tornando-se a quinta agência criativa mais conhecida do mundo. Em 2020 abrimos em Lisboa. Fazemos o que nós fazemos, misturamos negócio e criatividade, algo que não existia em Portugal. Basicamente aprofundamos claramente dados de negócio, dados de cliente, etc. E juntamos com criatividade e tentamos fazer coisas realmente novas. E isto é o que fazemos. Bom, bem sei que o tema é criatividade e onde é que ela para em tempos de crise, mas ao contrário do que eventualmente possam estar a pensar, não vos trouxe muitos anúncios, mas trouxe-vos uma série de... Mas nem anúncios nem as receitas típicas para estas coisas. Trago-vos sim factos, argumentos, coisas que vocês possam utilizar, vocês possam munir para vocês convencerem as vossas administrações que a criatividade é realmente uma coisa importante e que tem um valor e que adiciona valor a cada euro que vocês põem nas vossas marcas. Mas antes de avançarmos por aí, temos de olhar para o contexto. Seja a inflação de preços, a deflação de ativos ou a estagflação é uma boa palavra, a estagflação dos números da economia, os números do emprego, economistas e empresas estão todos a levantar as bandeiras, a dizer que realmente um período de recessão vem aí. Okay? Há quem diga que já cá estamos. De um estudo de Cannes ainda deste ano, onde foram perguntados a mais de 2.400 profissionais, sejam eles marketeers ou publicitários, todos eles diziam, ou 60% dizia, que iriam ter uma redução de budget. Okay? Muitos achavam que os budgets iriam ficar na mesma para o próximo ano, devido a estas circunstâncias, e poucos, cerca de 14%, só viam um incremento. É por demais sabido que os orçamentos de publicidade e de mídia, nesta altura, são os primeiros a levar um corte. Okay? Isso faz sentido de certa forma, mas estamos de acordo que empresas que cortam no seu share of voice normalmente ficam invisíveis, parece evidente. Evidências também são aquelas que demonstram que anunciar durante estes tempos de crise, essas marcas que o fazem, portanto, continuam a investir, continuam a acelerar nos seus budgets, expandem a sua cota de mercado e mantêm a sua imagem de solidez e confiança. Peter Fields, estive a ler, e o Peter Fields é um
é um guru da eficácia. É um guru da eficácia da publicidade e claramente ele escreve, teve a debruçar-se sobre as coisas, sobre a crise de 2008, crise do Covid, e tem uma série de conclusões que são interessantes. Diz ele que os marketeers que mantiveram a sua presença constante através de gastos regulares em publicidade superaram os seus concorrentes em quase 5 vezes. Diz ele também que reduzir os gastos de share of voice pode ter impactos a longo prazo numa marca. Implica um alto risco de perda de cota de mercado e uma maior sensibilidade aos preços, que podem esperar, aqueles que não investem, podem esperar um período de recuperação de 5 anos e uma grande perda de lucro na recuperação. Diz ele que estratégias promocionais a curto prazo levam à dependência de ganhos a curto prazo. Diz ele que manter ou aumentar os gastos em marketing resulta numa perda de rentabilidade neste momento, mas depois é claramente ganha a seguir. O conselho do Peter Fields é evidente, é para não entrar em pânico. Não entrar em pânico, agarrar-se ao que tem, agarrar-se ao seu share of voice o melhor possível, não entrar em cortes diabólicos nos seus orçamentos, aproveitar realmente a presença dos preços mais baratos de mídia para investir neste momento, para se focar em campanhas de marca em vez de produto e para apostar na inovação. E onde é que para a criatividade? Bom, este é o ponto-chave, achando eu que a criatividade para no medo. Só no medo. No nosso medo e no vosso. Nós das agências criativas e no vosso medo como clientes e anunciantes. Apesar dos livros de gestão estarem cheios, isto foram apanhados os primeiros 10 livros, não sei quantos livros estão aqui, 8, 10 livros. Os primeiros 10 livros que encontrei na Amazon sobre risco, todos eles falam dos os gurus do marketing, ou os pseudo-gurus do marketing, os pseudo-gurus dos coaches, todos eles dizem que o risco é uma coisa essencial para um fator de sucesso. Na realidade, nós somos meio avessos ao risco, não é? É importante ver que eu não gosto, e como diz o Haggerty também, não é? Eu não gosto de comer um pequeno almoço arriscado. Eu não gosto de sair de casa e ir para o trabalho, ter uma viagem arriscada, num carro arriscado. Eu não quero ter uma reunião arriscada e muito menos quero chegar a casa e ter a minha vida desrompida. Na realidade, se trocarmos a palavra risco por entusiasmo, por excitação, é isso que devemos fazer. Eu quero realmente ter um pequeno almoço extraordinário. Eu quero ir ter uma viagem ótima para o trabalho. Quero reuniões que me abram a cabeça. E quer chegar a casa e ter surpresas. É isto que a criatividade nos traz. Esta ideia de trocar risco por entusiasmo aplica-se como uma luva a esta questão. Nós andamos de repente realmente com a cabeça entre as orelhas e com medo. O medo entra nas nossas vidas como sempre, não é? O nosso trabalho, sempre que nós vemos propostas criativas, sempre que eu recebo propostas criativas de criativos, confesso-vos, tenho algum medo às vezes. Acredito também que quando vocês recebem uma série de propostas criativas, bastante criativas das agências, vocês ficam com medo. Mas não tem de ser assim. A criatividade não é um risco, e eu vou-vos mostrar porquê. Diz a cantar que o grande fator de rentabilidade da publicidade é o tamanho da empresa e a qualidade criativa logo secundada. Os marketeers não conseguem mexer no tamanho da empresa, mas conseguem mexer na criatividade. E é por aí que vamos. O Bill Bernbach diz esta frase que é absolutamente extraordinária. Pode muito bem ser que a criatividade seja a última vantagem justa que nos é legalmente permitido ter sobre os nossos concorrentes. Tão verdade. Na corrida pela cota de mercado, as marcas, os nossos concorrentes, podem copiar a nossa estratégia de preço, podem reduzir preço, podem copiar a nossa estratégia de meios, podem copiar a nossa forma de estar em determinadas coisas, mas não nos podem copiar a criatividade. E isto é demasiadamente importante para ser verdade, para não ser verdade. O que nós temos aqui
criatividade é, em geral, uma boa ideia, sempre uma boa ideia, e nesta altura de crise ainda é uma melhor ideia. Mas fui um bocadinho mais longe, tentar perceber de que é que a criatividade é feita e como é que ela se pode medir. E a Harvard Business School fez uma coisa, tem um paper muito interessante sobre o que é que funciona e o que é que não funciona na publicidade. Diz ela que dividiu a publicidade em 5 dimensões que eu vos vou mostrar já a seguir e cruzou-a depois com vendas. As 5 dimensões são estas. Originalidade, são campanhas publicitárias que são raras ou surpreendentes, que se afastam do óbvio ou do comum. Elaboração, anúncios que contêm detalhes inesperados ou desenvolvem ideias simples em outras mais complexas e intrincadas. Síntese, a dimensão da criatividade que mistura e liga objetos ou ideias não relacionados. Flexibilidade, uma campanha criativa que associa o produto ou serviço a uma variedade de ideias ou utilizações diferentes. Note para este. Acredito que a maior parte da publicidade esteja aqui. Da má publicidade. E valor artístico. Anúncios que contêm um elevado nível de elementos esteticamente apelativos, verbais, sonoros, ou visuais. É importante referir que foram vistas cerca de 440 campanhas e foram vistas estas dimensões todas em cada uma das campanhas e foram vistas quais as campanhas que vendiam mais e quais as campanhas que vendiam menos. Qual a maior eficácia de um versus o outro. E o resultado é muito interessante. Do lado da direita, maior eficácia. Do lado da esquerda, menor eficácia. Reparem que os pares que existem e que são sobrepostos um ao outro, originalidade e elaboração, portanto, aquilo que é comum, que é pouco comum, que é raro, e aquilo que é elaboração, está uma forma, um storytelling, uma coisa que não é tão direta ao assunto, mas que tem tem alguns caminhos intrincados, é o que tem mais valor, é o que é mais eficaz. Logo a seguir, originalidade e valor artístico. A originalidade é transversal, o valor artístico de alguma maneira também. Do outro lado, a flexibilidade. A flexibilidade, a incapacidade que nós temos muitas vezes de nos focar. De pedir num anúncio, eu gostava que vocês dissessem isto. Acontece tantas vezes. Não é? Vai dar foco. Falta de foco e é claramente muito menos eficaz. Também para vos dizer uma coisa importante sobre este estudo e para falar um bocadinho sobre o aborrecimento que é a publicidade que existe e que nós vemos quase todos os dias. Destas 440 campanhas, apenas 20 estão num lado e no outro do espectro. 10, numa escala de 1 a 7, 10 estão acima do 5, apenas 10 estão acima do 5 e 10 estão abaixo do 1. O resto, 420 campanhas, estão no centro, no centrão, no aborrecimento, na coisa cinzenta. Okay? Há realmente muito dinheiro aqui desperdiçado. Há realmente muito dinheiro que estes senhores provam que com criatividade, €1 investido numa campanha não criativa dobra o valor. Vou-vos dar um exemplo do poder da criatividade a primeira vez que eu senti na pele. Em 2010, pré-Troika, Troika 2011, escrevi estes anúncios. O cliente pediu uma campanha de marca e nós fizemos uma campanha de marca. A excitação que foi escrever aquele longo texto longo, com mais de 30 linhas, a dizer que esta seria a peça fulcral da campanha, foi pivotal. Toda a gente me disse na altura, João, ninguém vai ler isto. O cliente leu, o cliente adorou. Isto foi posto na rua, foi posto em abrigos de autocarros e online. E os resultados foram imediatos. Recordo-me perfeitamente que a internet, que ainda era meio pueril na altura, apareceu em grande força com um pastiche desta conversa. A malta transcrevia aquele texto grande. A malta escrevia nas paredes dos quartos isto como mantra. A malta fazia tatuagens da marca. Alguma coisa que eu nunca tinha visto. Para vos dizer que em termos de eficácia, esta campanha foi, na altura,
salvo erro, 70º investidor no mês. Conseguiu ser quarto, logo atrás dos Continentes e das Vodafones e das Altice, etc. Okay? Portanto, a força que a criatividade tem, o impacto que ela tem nas nossas vidas, não é realmente de subjugar, e o valor que ela acrescenta em termos de dinheiro é realmente muito importante. Muito rapidamente, espero que o meu tempo não esteja a acabar. Quanto é que eu tenho? Bom, estou quase a acabar. Espero ter-vos trazido algumas ideias sobre o que é que a criatividade, sobre o valor que a criatividade pode acrescentar ao vosso negócio e às vossas propostas de dia a dia. A criatividade é fundamental, apesar dos cortes de budget que aí vêm. Boa criatividade gera saliência, gera notoriedade, obviamente gera memorização. Em suma, gera valor. Belíssima criatividade, como vimos, pode gerar o dobro do valor em ROI. Por isso, desafiem os vossos parceiros criativos. Desafiem realmente, puxem por eles. É importante. Acho que as agências gostam de ser puxadas e gostam de ser motivadas por isso. Sempre gostei que houvesse clientes que dissessem não está bom, pode ser melhor. Façam isso. Resistam à tentação do preço e do curto prazismo. Vocês vão ouvir isto o dia todo, digo eu. Okay? Conjuguem com a narrativa de marca, que é a coisa mais importante que vocês têm. E sobretudo, troquem a palavra risco por excitação. Fica mais fácil. Deixo-vos com o melhor anúncio que vi nos últimos tempos. Não tem mais de um mês. Note para o cliente não é pequeno. Claramente, portanto, aquela ideia de brand size é realmente pivotal. O budget gasto em produção, digo eu que não foi nada extraordinário. Isto é uma senhora em frente a digo eu, um croma, pode não ser um croma, mas eventualmente pode ser um croma. E imagens de banco de imagem. Atentem à originalidade e à elaboração, aqueles dois fatores que nós vimos como mais importantes na criatividade. O briefing era igual a tantos outros destinos turísticos. Falar de lugares maravilhosos e das características únicas da terra e dos costumes. Leaders and citizens of Switzerland, this is a message from Sweden. We're contacting you regarding our mutual problem. Yes, I'm talking about this. It's time we make the distinction between our two nations as clear as day by deciding who talks about what. Our proposition is as follows. First of all, Switzerland gets to talk about banks, and Sweden gets to talk about sandbanks. Switzerland will focus on mountaintops, and Sweden will focus on rooftops. Switzerland gets to promote loud noises, such as yodeling. In return, Sweden gets silence and a lack of yodeling. LSD goes to Switzerland, because you invented that. And Sweden will get the Northern Lights, a different kind of surreal experience. Particle accelerators, that's yours. And Sweden will get the opposite of acceleration, winding down. Switzerland will focus on leather couture and will focus on contemporary fashion. Last but not least, Switzerland will offer luxury, including expensive watches. And Sweden will offer a different kind of luxury, like forgetting about time. Switzerland, we are open to negotiation, but we believe that we need to end this confusion as soon as possible. Please see the full proposal and sign the agreement at visitsweden.com. Thank you. Bom, basicamente é assim que se faz. Okay? Isto é de um desplante enorme. Imaginem só o que é o ministro sueco a ver isto, a aprovar isto, o medo que ele teve, não é? Bom, e a Suíça respondeu de uma forma lacónica, neutra, como é costume dos suíços, não é? A dizer no comment, mas gostamos muito de ver o humor em publicidade.
É assim que se faz. Obrigado. Obrigado. João Carvalho Oliveira, muito obrigado pela apresentação e pela partilha destes dados, que são um ótimo arranque aqui para a nossa conferência, porque temos uma série de dados que logo à partida são exatamente aqueles que nós queríamos discutir. E temos agora então a nossa primeira mesa de debate. Eu convidava já a virem ao palco os nossos convidados. Cristina Tavares, Head of Branding and Communication da Fidelidade, Mónica Oliveira, Marketing Director da Delta Q, e Sérgio Lobo, Executive Creative Director da Y Creative. Ok. Obrigado. Ora, sentem-se à vontade. Fico aqui deste lado, não está ninguém nas minhas costas. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela vossa presença e disponibilidade para aceitar este desafio, que não é fácil. Já foi aqui falado, aqui, com a entrada aqui do João, aqui há alguns dados que realmente são importantes aqui para percebermos um bocadinho. E esta mesa de debate tem... Bem, vocês ficaram mesmo todos juntinhos assim. A economia e a criatividade. E tentar perceber aqui um bocadinho, realmente, atendendo a esta situação que se vai viver, ou que se está a prever, ou que se está a planear, embora Portugal também esteja sempre quase em crise, estão sempre a dizer que está em crise, mas obviamente os tempos próximos podem ser um bocadinho diferentes. Tentar perceber aqui um bocadinho quais é que realmente vão ser as vossas atuações, qual é que vai ser o vosso posicionamento, se é nesta altura realmente, como o João estava a dizer, que as marcas devem apostar ainda mais e não retraírem-se, se é nesta altura que realmente a diferenciação vai ser um fator ainda mais e a inovação mais diferente do que propriamente a uniformização, se realmente a linguagem do preço e do valor vai ou não sobrepor-se ao valor da marca. Portanto, este é todo uma questão de desafios. Não me façam aqui fazer perguntas one-to-one, portanto, falem em cima uns dos outros. O objetivo aqui para esta nossa audiência e para aquela que está em casa é as vossas opiniões. E, portanto, começando aqui por esta ponta, aqui falando assim por esta, pode ser por esta ordem aqui ao princípio, a constante inovação e toda esta questão de diferenciação, apesar dos tempos que vamos viver, vai ser um eixo fundamental para continuar o caminho que vocês têm mantido nos últimos tempos? Cristina? Eu acho que sim. Aliás, nós vimos agora anteriormente aqui na apresentação do João exatamente isso. A questão da inovação é uma questão crítica, a inovação e a criatividade, não é? E se nós vimos bem, a criatividade realmente é uma base que conduz à inovação. Na realidade, é um alicerce fundamental dentro das empresas. É um princípio de expansão e de crescimento sempre e de desenvolvimento, e é aquilo que, na realidade, acaba por ser um motor da transformação. Nos dias de hoje, seja qual for o contexto, nós agora realmente estamos aqui num momento mais de incerteza, mas na realidade a inovação tem que fazer parte do dia-a-dia de todas as empresas, não é? Hoje olhamos para aquilo que está a acontecer a tantos níveis e a velocidade a que nós andamos, a forma como a evolução é tão rápida, realmente torna cada vez mais crítico a noção de que a inovação tem que estar claramente dentro do dia-a-dia das empresas. Neste contexto de incerteza, muitas vezes o que pode acontecer é sentir aqui alguma retração nos processos de decisão, porque não se sabe muito bem qual é que é o caminho, mas pode ser um perigo quando nós chegamos aqui e ficamos na dúvida de qual o passo a dar seguinte. Acho que tem que haver muita consistência na estratégia e a inovação não pode ser uma coisa ativada num contexto de incerteza porque precisamos de reagir, ela tem que estar constantemente a ser utilizada como uma ferramenta dentro das estruturas e das organizações e em contexto, como nós agora temos este de uma maior instabilidade ou pelo menos uma possível incerteza de futuro, com tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo, acho que é muito importante manter a consistência, manter o caminho. E, portanto, a inovação, sem dúvida nenhuma, faz parte de um processo estrutural de crescimento, desenvolvimento e de conseguirmos passar por todos estes processos, sejam eles quais forem, não é? De contexto externo, que pode naturalmente trazer aqui implicações às empresas. Mónica, como é que se convence a administração disto que a Cristina acabou de dizer?
Felizmente, a administração do Grupo Nabeiro Delta Cafés é uma administração muito orientada para a marca e para o valor da marca e tem há 60 anos esta preocupação, há mais de 60 anos, esta preocupação de criar marcas fortes, marcas com valor para os vários stakeholders, obviamente em que o consumidor assume aqui um papel principal, mas também valor para a sociedade, para a comunidade onde está inserida. E, portanto, eu diria que não é muito difícil este trabalho de convencer, até porque são também um grande motor daquilo que é a inovação dentro do grupo. E eu queria traçar aqui, se calhar, um triângulo de Delta, em que temos marca, inovação e criatividade, a trabalhar nestes três vértices e a construir aquilo que é uma proposta de valor para marcas que têm que ser cada vez mais robustas, em alturas de crise, cada vez mais claras naquilo que naquilo que é o seu propósito e naquilo que é, de facto, o que querem dar como retorno à comunidade. E, portanto, eu diria que são estes três vértices do triângulo que para nós continuam a ser um pouco o legado, mas também o futuro, e a inovação tem aqui um papel também principal. A par disto, a criatividade não pode estar dissociada das marcas. E nós vimos aqui pela apresentação anterior o papel importante daquilo que é a criatividade, porque a marca tem de marcar, a marca tem de gerar impacto, tem de se diferenciar, e a criatividade tem um papel fundamental nisso. E todos ouvimos muito cortes de budgets e aquilo que é a crise, porque também não podemos descurar e descontextualizar aquilo que é a realidade atual. Diminuição do poder de compra, inflação, aumento do custo de matérias-primas, e tudo isto tem impacto na cadeia de valor. Mas a verdade é que temos continuado neste trilogia de desenvolvimento e temos continuado a conseguir, de forma mais racional, distribuir os nossos investimentos, mas não temos diminuído os nossos investimentos em comunicação. Sentimos que é muito importante continuar a exteriorizar aquilo que fazemos, por mais coisas incríveis que façamos, se não conseguirmos comunicá-las e trazê-las à luz do dia, ficam completamente escondidas. E, portanto, eu diria que esta trilogia é fundamental para as marcas, para a sua sobrevivência e para o seu futuro. Ok, então eu já volto a perguntar a vocês duas exatamente um ponto que falaste aí, que tem a ver com aquilo que o João também disse, a questão dos orçamentos. Isso também não vai haver uma exigência por parte da empresa e dos seus stakeholders e stakeholders, no sentido de haver resultados mais imediatos e resultados que sejam mais facilmente ou mais rapidamente atingidos do que propriamente essas estratégias de mais médio prazo. Mas eu já volto a vocês. O que eu queria perguntar ali ao Sérgio, estando ali do outro lado da barreira, é se já se sente ou não, ainda não sente, ou perspectiva que realmente o preço, vai haver mais preço, vai haver menos marca, vão-lhe exigir mais preço e exigir menos marca, mesmo que isso seja, como já foi dito, e Estados livres, mas depois a realidade ultrapassa um bocadinho o que está nos livros, aquilo que o João disse, que isso seja penalizador no médio prazo, mas já se sente essa pressão, ou vocês do vosso lado estão a começar a pensar que vai sentir essa pressão, no sentido de começar esta gente toda que está aqui a pedir mais preço e menos marca? Sim, é um ponto, mas acho que antes a gente tem que olhar para um outro lugar, né, que é a criatividade. Na verdade, ela sempre foi uma ferramenta super valiosa para as empresas, né, em todos os momentos, independente do momento econômico, né? E em momento de crise é que a gente coloca ela ainda mais em evidência. Ela é crucial. A criatividade é crucial em momentos de crise, que ela pode diferenciar realmente uma marca no mercado, né? E claro, a criatividade ela vem junto, ela carrega junto com ela como o João disse, muito risco, né? Junto com o risco vem medo. E junto com o medo vem uma busca pelo tradicional, pelo que já foi feito, pelo que teoricamente traz resultado. O preço, ele é aparentemente algo que traz resultado, mas ele sozinho, ele acaba sendo só números. São números com uma vírgula no meio. Né? A partir do momento que a gente começa a apresentar nossos produtos, apresentar nossas marcas, não falando de preço, mas falando do que tem por trás dela, qualidade, valores, enfim, uma série de atributos que a gente pode colocar
nesse produto ou nessa marca, a gente começa a agregar valor. E valor é diferente de preço, né? Então, quando as marcas têm a coragem de falar sobre valor, consequentemente, elas ficam mais no top of mind das pessoas. A gente começa a trazer, deixá-la mais interessante mesmo. Mas, ó João, Sérgio, que é assim, a questão toda desta questão do preço e da marca, isto não pode levar, ou seja, a empresas, e a gente já assistiu a isso no passado, agora se perguntarmos a toda a gente diz, não, mas já assistimos a isso no passado, ou seja, este enfoque maior na questão do preço, a questão de quanto é que vale, qual é o preço do bem, também não cria uma certa, quase diria, infidelidade das pessoas, e as pessoas não ficam menos fiéis e com menos fidelização às marcas, não correm esse risco de verem uma marca que apostou ao longo do tempo num propósito e numa marca e de repente virar só para o preço? Ricardo, totalmente. Se eu brigo pelo preço, se eu só falo de preço, é um preço versus o outro. O meu concorrente vai colocar o preço menor que o meu. Eu anuncio por 10, o meu vai anunciar por 9, eu vou anunciar por 8. E o consumidor, que é sensível só a preço, ele vai mudar rapidamente de marca, né? Ele não tem nada que segure ele ali, se for só o preço. E o pior, a gente está acabando com o mercado, com a margem de lucro, né? Se eu anuncio um preço, o outro vem e diminui, o outro diminui. Meu cliente vai embora, a minha margem de lucro vai toda embora. Eu acabo com o setor, na verdade. Ó Cristina, e no vosso lado, e também na questão da Delta e da fidelidade, vocês acham que vai haver uma maior pressão no sentido de apresentar resultados mais imediatos ou, de alguma maneira, vai haver uma certa continuidade em todo o trabalho que vocês venham desenvolvendo a nível de marca, a nível de cultivar a marca, os valores da marca e tudo mais? É assim, nós somos negócios. Pois, por isso E os mesmo. negócios têm objetivos e vai haver sempre, obviamente, uma pressão, que é uma pressão justa em relação àquilo que é o âmbito de atuação das empresas no mercado, e nós estamos a sentir isso, mas é um processo normal que acontece sempre, independentemente do contexto. A questão dos resultados imediatos, eu não estou a sentir isso na fidelidade, porque a fidelidade não está a seguir esse processo. E acho que pode ser perigoso quando nós olhamos só para os resultados imediatos e perdemos o foco a médio e longo prazo, não é? E acho que estes contextos às vezes trazem um bocadinho isto, não é? O nosso enviesamento, de repente, com o receio de perdermos aqui oportunidades e portanto, trazer mais a energia focada para o curto prazo e muito menos para aquilo que é a visão estratégica mais prolongada no tempo. E isso é preciso ter atenção, não é? Porque acho que o ganho imediato, por vezes, pode prejudicar aquilo que são os resultados mais profundos que a empresa pode tirar. E há uma coisa que a história nos tem trazido, não é? Que é em contextos de incerteza e muitas vezes de alguma instabilidade e, por vezes, crises, há sempre oportunidades. É preciso, e aqui sim, importantíssima a criatividade, não é? E o pensamento inovador. Aliás, nós vimos o que aconteceu aqui no Covid, tivemos uma experiência muito recente, onde quem realmente foi engraçado ver os processos e quem realmente conseguiu dar a volta e conseguiu transformar-se, não é, de formas inovadoras e às vezes até surpreendentes, vingaram e hoje estão em situações muito melhores do que estavam há uns anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, não há muito tempo. Portanto, o foco no curto prazo pode ser uma armadilha, acho que é importante, mesmo que haja essa necessidade, e naturalmente as empresas não têm todas as mesmas dimensões nem as mesmas capacidades e muitas vezes falamos de sobrevivência, é o que é, não é? É a realidade, mas mesmo que isso aconteça, acho que é muito importante manter a visão para longo prazo. E no caso da fidelidade e a nossa experiência, claramente não estamos a perder o foco na estratégia e acho que é muito por aí que vamos seguir. Vocês têm desenvolvido imensos produtos e serviços, mas também têm tido uma acentuação muito grande em causas, no apoio a causas. Ou seja, a tua expectativa é que isso vá continuar, apesar de algum aperto? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, posso dar um exemplo, porque os contextos realmente fazem com que as empresas se vão transformando e hoje o contexto externo é o mundo, não é? Às vezes nós olhamos para o mercado e não é só o mercado nacional, o mundo todo transforma-se e nós somos impactados com isso.
E o tema hoje, um dos temas realmente mais críticos é o tema da sustentabilidade. E só para dar um exemplo, a Fidelidade, aqui com muito orgulho, vai estar na COP28, vai ser das poucas empresas, e não é só de Portugal, é do mundo, a estar na COP28, que é um orgulho imenso e que é demonstrativo do foco que a Fidelidade está a ter neste momento em relação ao tema da sustentabilidade, o trabalho profundo que está a ser feito, que não tem nada a ver com rentabilidade, se quisermos, é um propósito maior, é realmente aplicar o valor e o potencial e o poder que as marcas têm para realmente trazerem transformação efetiva em pontos positivos para a sociedade como um todo. E, portanto, é isto. Independentemente do contexto, as marcas têm esta obrigação, as empresas têm esta obrigação de, enfim, olharem para aquilo que realmente é estrutural e, no caso da Fidelidade, claramente isso está a acontecer. Mónica, há tempos café era café. Vocês conseguiram transformar o café numa experiência. Ou seja, vocês têm também inovado ao longo do tempo e também causas também é uma causa vossa em várias horas. Vamos continuar a assistir, vai haver mais, ou seja, vai continuar a ser trilhado este caminho. O que é que se está à espera? Porque realmente no consumo tem havido uma quebra, ou está-se a perspectivar algumas quebras. Vocês acham que vão continuar este caminho porque é o único caminho que vos leva a uma visão de mais médio prazo? Acham que é este o caminho? Sem dúvida, o caminho tem de ser continuar a inovar e continuar a olhar para aquilo que é a experiência do consumo do café. E nós lançámos o ano passado o RISE, o Reverse Injection System Experience, que é uma experiência de consumo de café totalmente diferente. O café é extraído pela base do copo e é de facto uma inovação patenteada, tem mais de 25 patentes, e foi um caminho longo, ou seja, foi um caminho que não foi um caminho de curto prazo, foi um caminho que pensámos que seria interessante e importante para aquilo que é o crescimento da marca, a expansão também internacional da marca, pensarmos num produto que tivesse esta componente de diferenciação e de inovação. Associarmos a um dos maiores designers de produto, o Philip Stark, também aqui com um cunho de criatividade e de diferenciação que ajudou a posicionar o produto e a demonstrar a importância que a máquina de café tem em toda esta experiência de consumo. E acreditamos que o caminho tem que ser por aqui, tem que ser continuarmos a repensar e a inovar na experiência, obviamente mantendo todos os padrões de qualidade do produto, que são já amplamente reconhecidos, e o Grupo Nabeiro, a Delta e as marcas de café da Delta, tanto a Delta Q como a Delta Cafés, são marcas com quase 100% de notoriedade. Portanto, é incrível trabalhar marcas com todo este património que existe, mas também nos dá uma responsabilidade de continuar a entregar à comunidade, a entregar também ao consumidor formas diferentes de pensar o café, de posicionar a marca e, no fundo, de o café também ocupar um papel central nas nossas vidas, mais do que a componente funcional da energia. Portanto, eu diria que está muito no nosso ADN o tema da inovação, o tema da criatividade também, obviamente, associada à inovação, mas para nós é fundamental este caminho, uma estratégia de longo prazo. Obviamente que a conjuntura nos obriga a medidas táticas de curto prazo, mas a estratégia está definida, está traçada e o caminho a seguir também. Boas notícias para todos nós. Ótimo. Sérgio, já se falou aqui de qualidade, benefícios, experiência. A criatividade tem aqui um papel fundamental para enaltecer estas três situações face ao preço. Isto é fácil dizer. Como se faz? Parece fácil, mas não é tão fácil, né? Assim, a gente tem que, em momentos de crise, né, que sempre acontecem muitos obstáculos para a criatividade, tá? Mas também abre muitas portas para a inovação, para a diferenciação, e a criatividade é o grande aliado disso tudo, né? E quando a gente fala de preço, o preço ele é, sim, fundamental na comunicação. E a criatividade, ela entra em campo, ela entra em jogo para dar mais valor a esse preço, para contar, para apresentar esse preço ao mercado, além dos números, né? Adicionando valor, adicionando emoção, adicionando uma série de atributos ao preço que pode diferenciá-lo. Essa é a grande questão. E como a gente fala de emoção, a emoção tem um poder de influenciar a decisão de compra independente
da situação econômica, independente do momento que a gente vive. E a criatividade é fundamental para isso, para a gente colocar a nossa marca, a marca na cabeça das pessoas. Cristina, a diferenciação é uma palavra que se usa muito e que faz parte do dicionário, da parte da estratégia e tudo mais. Como é que se cria, ou como é que se consegue criar ainda mais diferenciação nestes tempos próximos? Como é que é o desafio de criar ainda uma maior diferenciação, atendendo a que realmente as atenções vão estar mais viradas para outras questões do ponto de vista da economia? Ou seja, como é que se cria esta diferenciação adicional no sentido de haver uma captação e uma atenção? Esta é uma pergunta em duas, que é, a segunda é, a criatividade está ligada à economia, a economia está ligada à criatividade, há aqui alguma correlação? Como é que vocês vão captar, ou continuar a captar, a atenção e a ganhar os vossos clientes? Que desafios é que vos traz, basicamente, estes novos tempos, aos próximos tempos? É assim, Esta é já para os três, portanto, ou seja, por falar de ser preparando a Cristina como foi a primeira, mas para os outros. A diferenciação nós podemos olhar para ela de uma maneira muito contextual agora, não é? E, portanto, aí sim existem medidas táticas para o fazer, não é? E se calhar em alguns contextos, em alguns momentos, criar aqui alguma comunicação nesse sentido, mas a verdadeira diferenciação de uma marca é uma coisa que leva tempo, não é? É uma coisa que não pode ser só reativa num determinado contexto. Por isso é que é muito importante, nós estamos a falar na questão do longo prazo, as marcas têm que construir o seu posicionamento com consistência ao longo do tempo. E é nestes momentos, não é? É como aquela história que é que nós vamos construindo ao longo do tempo e depois na altura certa recebemos os louros. E é mesmo assim. Nestes contextos é importante que o trabalho tenha sido feito, é importante que a percepção que se tem das marcas seja consistente, seja sólida e que as pessoas percebam qual é que é a proposta de valor. E este trabalho não é um trabalho de um ano, é um trabalho de anos. E, portanto, no caso da fidelidade isso acontece. E, portanto, para nós a diferenciação já vem vindo a acontecer, não é? Nós sentimos muito isso. O nosso posicionamento é constantemente trabalhado em áreas que para nós são críticas e estruturais. Nós estamos a trabalhar temas como a longevidade, nós estamos a trabalhar temas como a poupança, a saúde, a sustentabilidade, que são temas muito importantes e nós acreditamos que essa percepção existe. O investimento em comunicação é importante para que as pessoas entendam, na realidade, quais são os valores que a fidelidade defende e como é que está a trazer essas propostas para os seus clientes, mas é um trabalho longo, é um trabalho muito consistente, é um trabalho de anos e anos, enfim, com um caminho delineado. Por isso é que a diferenciação em momentos destes pode existir, a agressividade comercial é natural que aconteça com mais intensidade, podem existir temas como o preço, mas mesmo isso, se for bem feito, eu acho que corre bem, não é? Nós temos feito algumas experiências e é muito giro entender os comportamentos. Para nós fidelidade é efetivamente uma experiência, nós não trabalhamos o preço de uma maneira agressiva, nunca o fizemos, não entramos nesse território de forma assumida, mas pontualmente, com algumas campanhas, estamos a testar. E é muito engraçado ver os comportamentos. E só para partilhar convosco aqui, só a título de curiosidade, é muito giro, porque, por exemplo, nós fizemos agora uma campanha recente com o nosso produto PETS, que é um produto que tem uma ligação emocional forte com as pessoas. E realmente o comportamento foi diferente, por exemplo, entre homens e mulheres. Enquanto os homens aproveitaram a oportunidade para comprar e optaram pelo produto mais barato, portanto resolveram um problema, as mulheres optaram por comprar o topo. E então, porquê? Porque é uma ligação tão emocional com o seu animal que foi uma oportunidade para comprarem melhor, com qualidade, e escolheram a marca onde queriam realmente apostar para ter aqui o melhor serviço para o seu animal. E é isto que é importante, é entender também, houve uma história, houve um momento, houve um contexto, houve uma narrativa. Estas ações são possíveis, não desgastam as marcas, porque há uma narrativa por trás, e é isto que é importante, não é fazer o preço pelo preço, não é uma estratégia agressiva nesse sentido, mas é criar um contexto onde isso faça sentido. Portanto, muito foco, acho eu, muito pensamento estratégico e muito alinhamento interno para que todos saibamos para onde vamos. E, claro, ações táticas acho que é possível, desde que elas sejam, obviamente, contextualizadas e com uma narrativa positiva, acho que é possível e não desgasta a marca se for feito assim e não de uma forma, enfim, permanente.
Mónica, não penso que a inovação chega ao ponto de pôr os pets a beber café. Pronto. Mas, de qualquer maneira, realmente, que novos desafios é que vos traz estes novos tempos? A questão da diferenciação, vocês também entraram por aí sempre. A nível de criatividade de produtos e de serviços, ou seja, sentem que pode haver aqui algum constrangimento? Vamos continuar. Que novos desafios é que estes próximos tempos vos traz para as vossas atividades? Temos vários desafios e a conjuntura atual em que, e reflexo disto é esta nossa conversa muito à volta de apenas um dos P's do marketing, não é? Quase do preço, e o marketing tem mais P's que temos que não nos esquecer. Enquanto marketeers temos que trabalhar todos estes eixos. Obviamente em alturas de crise, alturas como estamos a viver, com uma conjuntura inflacionista bastante forte, o preço assume aqui um protagonismo mais elevado. Mas cabe às marcas e cabe aos marketeers exatamente pensar nisso e pensar que a marca e a proposta de valor não se pode esgotar no preço, um pouco como o Sérgio também estava a dizer. Temos que encontrar formas de o valor associado à marca estar presente na nossa comunicação e daí os vários P's serem tão importantes para as marcas e para trabalharmos todas as marcas. Os desafios vão continuar, porque nós estamos numa época de grande transformação também social, de mudança de paradigmas, e eu acho que é importante que as marcas também entendam isso, que há isto pode parecer um bocadinho soundbite, mas de facto o mundo mudou, estamos todos diferentes, o consumidor está diferente, e é importante que os marketeers também entendam isso e as marcas entendam isso e procurem encontrar respostas para isso. Portanto, não negar que estamos num mundo diferente e tentar encontrar estratégias para nos adaptarmos e evoluirmos com esta nova conjuntura. E para nós, o café, e aqui o tema de fidelização, de trabalhar a fidelização, a retenção dos nossos consumidores, é de facto aí que vamos concentrar as nossas estratégias. Para nós é fundamental a satisfação dos nossos clientes, dos nossos consumidores, continuar a mantê-los com a marca e, obviamente, também encontrar novas formas de consumo, novos produtos que alcancem novos consumidores e, com isto também, novos mercados e continuarmos este projeto também de expansão internacional da nossa marca de café. Obrigado, Mónica. Sérgio, pelos vistos, vocês vão ter um ano fantástico, afinal. Estamos preocupados e não sei o quê, mas afinal vão ter um ano fantástico. Acham isso mesmo? Acham que realmente vai haver uma onda de aprendizagem com o passado e que as empresas não vão parar e vão continuar o caminho de toda esta área de criatividade, produtos, serviços, comunicação, engagement, seja o que for? Eu acho que é isso que vocês esperam? Não tem volta atrás, assim, não tem como parar. A gente tem que andar para frente, porque se a gente parar, vai parar tudo. A criatividade ela é uma aliada disso. E quando a gente consegue trabalhar em conjunto com as marcas, fica ainda muito mais interessante, porque a gente consegue construir muito mais, a gente consegue inovar muito mais. E a gente sempre soube, e é claro, em momentos de crise, olha que eu venho de um país que a crise, eu cresci com ela o tempo inteiro. Então, em momentos de crise é o momento da gente se reinventar. É o momento da gente descobrir coisas novas. E quando a gente tem clientes ao nosso lado que constroem junto com a gente, fica tudo mais fácil. Dá só um exemplo de criatividade junto com generosidade, junto com inovação, junto com tudo. Quando a gente olha para quando é que surgiu o Uber, quando é que surgiu o Airbnb, surgiu num momento de crise, né? Por que eu ia construir uma série de hotéis, quartos e tal, se eu já tenho um monte da casa de pessoas onde já existia esse movimento? A gente só uniu tudo, né? E com certeza não veio de uma cabeça só, veio de uma reunião de cabeças que juntas chegaram num lugar que é bom para a comunidade, é bom para todo mundo. Então a criatividade é sobre isso, é sobre como é que a gente vai fazer com que o coletivo esteja bem e não simplesmente uma pessoa, né? Muito bem, sim senhora. Bem, temos 1 minuto, tem 30 segundos cada um para dar aqui a toda a audiência, quem está lá em casa, uma palavra de incentivo para 2024. Bem, que desafio.
Não sei, eu acho que a mensagem principal é tenham foco, eu acho que é isso, eu acho que é manter o foco, saberem bem qual é o caminho, saber a estratégia e seguir em frente. Eu acho que o pior é perdermos-nos e ficarmos com receio e bloquearmos, não é? Porque isso é um princípio que depois nos tira muito chão e acaba depois por não ser bom nem para os vossos clientes e muito menos para as empresas, não é? Mónica. Eu diria, posso dizer duas? Eu diria energia, porque acho que todos precisamos de energia para encontrarmos alternativas, para sermos todos mais criativos. E a segunda é adaptarmos a esta palavra de incerteza, porque eu acho que cada vez mais temos que aprender a conviver com a incerteza. E temos que ter uma estratégia a médio e longo prazo, mas também temos que ter a capacidade de atuar no curto prazo e de fazer reajustes a essa estratégia caso seja necessário. Sérgio. Eu vou usar um pouco da conversa do João anterior, que é aceitem o risco. O risco é importante. Quando a gente aceita o risco, a gente consegue experimentar coisas novas. A gente consegue experimentar novas soluções. Então é isso. Cristina, Mónica e Sérgio, muito obrigado pela vossa presença e por este debate. Obrigada. Muito obrigado aos três e a conclusão afinal são bons sinais e boas dicas, que afinal a criatividade e tudo o que se relaciona com a criatividade vai estar em alta. E por falar em criatividade e dando seguimento ao nosso programa, chamo ao palco o nosso próximo convidado, Carlos Coelho, fundador da EVT Brand Corp, que nos traz uma apresentação com um título muito sugestivo, As Marcas e o Divino, a Criatividade enquanto Transcendência. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. O palco é teu. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado eu. Muito obrigado eu pelo convite. Eu não venho falar sobre os P's do marketing, porque isso vocês já sabem. Venho falar sobre os D's e sobre as outras letras todas do alfabeto, talvez porque o marketing tenha ficado muito parado nessas perspectivas demasiado objetivas, partindo do princípio que nós somos seres racionais e objetivos, e é isso que eu vou tentar deixar-vos aqui umas sementes daquilo que eu acho que não é. Já esta imagem acompanha-me há muitos anos e aquilo que eu pretendo com ela é mostrar o que é uma marca. Basicamente, é o mesmo, vocês já viram um cãozinho a fazer xixi na roda de um carro, o que é que ele está a fazer? Está a deixar a sua marca. Fazer uma marca é tão simples quanto isso. Definir um território. Qual é que é a dificuldade de fazer uma marca? É porque os territórios estão a mexer. Estão cada vez mais líquidos. Cada vez com mais dificuldade de marcarmos o nosso território. Qual é que é a lição? Temos que estar sempre a fazer xixi para deixar a nossa marca. Aquilo que se passa hoje é que cada vez há mais barreiras à entrada. Por muito líquido que possa parecer, muito mais difícil é. A realidade é cada vez mais artificial e temos que desconfiar muito daquilo que vemos. Num mundo onde não basta ser, é preciso parecer, esquecemos muito disso. Há um certo moral judaico-cristão que nos impede, que nos liga à qualidade intrínseca das coisas, mas o que é certo é que temos um mundo onde aquilo que vale é aquilo que se vê. Esta imagem, para mim, é muito forte daquilo que é o nosso falhanço, de alguma maneira. É trabalharmos naquilo que achamos que é importante quando ninguém está a ver aquilo que fazemos. Este atleta pode ter estado a vida inteira para fazer esta posição, ninguém está a olhar para ele. O que significa que, num mundo como vivemos hoje, é como se ele não existisse. Vivemos numa sociedade de marcas, as marcas são manifestos. As marcas não são promoções. Não são promessas de prostituição comercial de um produto em relação ao consumidor. E eu trago-vos os piores exemplos que possam imaginar. Podia trazer aqui o Hamas, trago o ISIS. Já terão ouvido eventualmente falar do ISIS. O ISIS é a organização terrorista que definiu que queria ser a Apple do terrorismo. Mata as pessoas sempre da mesma maneira. Cultiva os rituais de morte sempre da mesma maneira. Filma da mesma maneira, usa os mesmos princípios. Eu não fui ver ainda o filme do Napoleão, mas o Napoleão foi um dos grandes marketeers no sentido da ritualização de uma marca. É aquilo que a Hamas faz. Que a ISIS faz.
E aquilo que a Isis tem conseguido é ser líder na angariação de fundos para a sua causa e na angariação de pessoas para se matarem pela sua causa. Vivemos numa sociedade de marcas, mas não podemos fechar-nos sobre aquilo que são os perigos, ou os medos, ou as questões que são mais pequenas das marcas. De que é que se alimentam as marcas, ou o que é que nos alimentam as marcas? São funcionalidades funcionais? São relações que se baseiam em promessas de satisfação de necessidades baseadas em preços? Ou são altamente sedutoras e capazes de nos tocar em sítios onde nós não estávamos à espera? E se calhar aquilo que temos que pensar, independentemente do contexto ser mais ou menos de crise, onde é que se cruzam os interesses de uma marca com os interesses do consumidor? A minha experiência às vezes diz-me que que são raros os sítios. Normalmente as marcas comunicam com os consumidores quando têm pressão para vender coisas. Pois nós, enquanto consumidores, não temos interesse em relacionar-nos com marcas, em primeiro lugar, porque não está na nossa natureza, somos pessoas, muito menos ter relações interesseiras. Então, como é que nós conseguimos fazer aqui este equilíbrio entre as duas coisas? É pensarmos um pouco para quem é que nós falamos, mas numa perspectiva alargada do nosso corpo. Vou tentar desconstruir um pouco. Nós temos vários corpos enquanto pessoas. Temos o primeiro, o corpo físico, é um corpo de necessidades funcionais, um corpo objetivo. É o corpo dos pés do marketing. É um primeiro layer. Aparentemente é o único layer que se vê, mas é só o primeiro. Depois temos um corpo de uma natureza diferente. Eu não sei se conhecem esta cadeira, perguntavam ao Charles Imes quando ele desenhou esta cadeira, que perguntavam, bom, mas o que é que você pensa quando desenhou isto? Qual é que é a coisa mais importante para si? É a funcionalidade ou é a estética? Ou é a emoção que causa? Bom, ele dizia, mas desculpe, faça uma pergunta novamente que eu não estou a entender. Não, mas sim, qual é que é a coisa mais importante? Se é a funcionalidade, se é sentar ou se é o bem-estar? E ele respondia, eu não consigo entender que a estética ou que a emoção não seja uma função. Que não cumpra uma função. Portanto, a funcionalidade funcional é apenas um dos princípios básicos da nossa vida. Por isso, ele é endereçado a um segundo corpo, que é o corpo emocional, é onde nós processamos as emoções. As marcas, quando querem chegar, se as marcas se quiserem aproximar de nós, têm que conseguir construir relações. Certo? E pensamos assim, bom, conseguimos ultrapassar o quadrante do Sr. Kotler e conseguimos ter emoções, então conseguimos tocar nas marcas. Mas nós somos seres espirituais. Por isso o desafio de vir hoje falar do divino. Nós somos seres com um corpo espiritual. E a forma mais divina que nós temos de nos relacionarmos com as coisas, sejam elas de que natureza for, é quando nos tocam em partes que não se veem através de coisas que não se veem. O que é que eu quero dizer com isto? Para nós termos uma relação completa de uma marca a tocar-nos enquanto pessoas, ela tem que ser capaz de tocar nas nossas áreas subtis, para tocar no nosso todo. Se uma marca quiser ser uma relação, não é suficiente. Nós somos terra, somos água, somos fogo, somos natureza. Um bocadinho da história das marcas. As primeiras marcas foram transações. Começaram nos sabonetes. O Sr. Procter, não é? As pessoas cheiravam mal. Ele criou sabonetes para as pessoas ficarem sem cheirar mal. Mas mesmo assim, logo a seguir, as marcas começaram a ser emocionais. Ou seja, não sei se lembram, o sabonete, o Lux, brilho como uma estrela de cinema. Não bastava dizer assim, olha, cheiras mal, lavas-te e resolves. Não, brilha como uma estrela de cinema. Portanto, está a tentar tocar a nossa segunda camada. Mas nós fomos feitos da terceira camada. Nós precisamos da poesia antes da economia. É dessa natureza que nós somos feitos. Por isso, o desafio que vos deixo aqui hoje é que as marcas da terceira geração serão espirituais. Serão claramente aquelas... Espiritual não se confunda com uma crença religiosa. Certo?
Não se confunda essa matéria. Não se confunda a ligação com alguma coisa que nós não vemos com uma determinada forma de ver o mundo. Nós somos homens em ligação com a natureza. Falava aqui há pouco da questão da sustentabilidade. Sustentabilidade é precisamente sermos capazes de aceitar que nós somos a natureza, que não é nós e a natureza, que nós somos capazes. Esta imagem não se vê muito bem, mas é muito bonita. É um índio a abrir a torneira da natureza para deixar correr o rio. Não é esoteria, é a realidade da natureza com que somos feitos. Lembrem-se que os produtos ajustam-se aos consumidores. Eu sou marketeer, segundo dizem, mas sou mais especialista em marcas. E faz muita confusão confundir-se um produto com uma marca. Um produto é alguma coisa objetiva, concreta, que serve o interesse do consumidor e, portanto, o consumidor tem esse sentido. As marcas são sentimentos interiores. São coisas que se sentem, que são de dentro, são vontades, são sonhos do homem perpetuados na economia. É o que fazemos, como queremos fazer. Isso é o propósito. Propósito não é uma palavra barata usada, não deve ser usada como uma palavra barata para parecer uma perspectiva evoluída do marketing. Há aqui um tipo de espírito de ativismo que gostaria de deixar hoje e afrontando o Excel do marketing. Acredito mesmo nisto que vos deixo aqui hoje. É preciso menos razão e mais fé. É preciso acreditar mais em coisas que nós não vemos, que não conseguimos tocar, mas que é essa matéria que é feita a imaginação, a criatividade, e aí nós temos que ser líderes. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Carlos, por esta apresentação e por estes desafios de espiritualidade que nos lanças. Vamos ter agora uma nova mesa redonda, uma mesa de debate, em que eu chamava já ao palco os nossos próximos convidados. João Lobo, Marketing Manager do Grupo Renascença Multimídia. Pedro Lavinha, Head of Design and Communication Services da Entity Data Portugal. E Rui Rios Ferreira, Diretor de Marketing da Java Recordati. Bem-vindo todos. Olá, tudo bem? Ora, temos aqui uma mesa muito diferenciada e, portanto, vamos falar desta mesa sobre a criatividade no mundo digital. Vocês gostam de estar aqui, toda a gente aqui sentada naquele sofá, coitado daquele sofá. Maria João, deixa estar já, Maria João, depois tens que utilizar aquele sofá. O mundo digital é, obviamente, o mundo que tem mais crescido e tem crescido exponencialmente face aos outros e tenta, obviamente, não vale a pena estar a insistir nem estar a trazer números. A questão toda é se a criatividade no mundo digital, e o desafio que eu vos lançava está a acompanhar esta evolução de todo o investimento e de toda esta máquina no mundo digital. E realmente se o mundo digital está ou não está a trazer resultados e está a conseguir distinguir-se e reter a atenção, porque realmente há uma saturação enorme de tudo o que tem a ver com informação, com comunicação no mundo digital. E, portanto, o ponto-chave para esta mesa de debate era exatamente isso, ou seja, como é que a criatividade está no meio digital, se o meio digital realmente está a atingir os seus objetivos, então qual é o papel na criatividade no sentido lá. Há bocadinho falávamos sobre isso, eu falei isso na apresentação, ou seja, não é só publicidade, é inovação de produtos, inovação de serviços, captação, tudo mais, portanto, ou seja, qual é o papel e a parte do omnichannel também. E, embora esteja ali no meio, estava por ordem alfabética, agora vocês acauteraram isto tudo. João, começava por ti, porque eu acho muito interessante a questão da rádio, porque já se vaticinou a morte da rádio, já se anunciou o seu renascimento, e obviamente todo este processo teve muito a ver também, acho eu, mas tu obviamente irás confirmação, com o mundo digital. Ou seja, a rádio e o digital e a rádio. Foi a rádio que entrou no digital, foi o digital que entrou na rádio, não sei, mas realmente o mundo da rádio mudou muito com o digital. É verdade, Ricardo. Bom dia a todos. A rádio fez um percurso
E eu tive e tenho a sorte de assistir a esse percurso, porque estou há 20 anos neste processo. E nesses 20 anos tudo mudou. Em primeiro lugar, os meios digitais são meios, são ferramentas. Mas a rádio o que faz, acima de tudo, é estabelecer relações fortes com as pessoas. Cria ligações. E espero, quando olho assim para vocês todos, desejo que todos tenham aplicações nos vossos apps, nos vossos telemóveis, que tenham usado, que estejam a usar todos os dias e que, para além disso, ouçam a rádio. Mas tem que ir um bocadinho mais à frente. Esta coisa da história é uma coisa importante para nós percebermos como é que a rádio chega aqui. Acho que é a pergunta que fazes, é como é que chegamos aqui. E eu vou ser rápido. A rádio começa por digitalizar as coisas mais operacionais que havia, os transmissores, os sistemas de gestão de emissão, etc. Mas depois começa a pôr imagem. Quando eu entrei para a rádio, uma das coisas que fui fazer quando estava no meu processo de recrutamento foi ver os sites das rádios. Era a coisa mais inovadora que havia, que era uma coisa muito, muito diferente, saber quem eram as pessoas com quem falávamos todos os dias. Bom, isto vai avançando. Há um dia em que, em 2008, poucos de nós tinham... Havia uns palmos e umas coisas dessas, mas poucos de nós tinham aplicações e sabiam que não existia. O iPhone tinha sido lançado no anterior. Eu vou com o diretor da Renascença a Las Vegas a uma conferência sobre rádio e ouço alguém de uma publicação que eu agora não sei dizer se foi o New York Times ou Washington Post, falar de uma coisa chamada Facebook. Fiquei deslumbrado com o potencial que aquilo trazia, porque, no fundo, ele explicava que as pessoas podiam se juntar à volta de um tema e trocar impressões e cruzar a comunicação. Fiquei fascinado, perguntei ao Nelson Ribeiro, que hoje era um estudioso da comunicação, diretor hoje da Faculdade de Ciências Humanas da Católica, e perguntei: pá, Nelson, o que é isto? Pá? O que é isto? Eu não fazia ideia do que é que vinha por aí. E ele diz-me: pá, é um site onde as pessoas se juntam. E assim viemos para Lisboa dizer que havia um site onde as pessoas se juntavam. Daí para a frente vocês conhecem o resto da história e sabem como é que a rádio integrou tudo isso. E estou a contar uma história que é a história que vocês vão levar para casa, porque na rádio contamos histórias. Eu estou quase a vender o meu peixe todo aqui na primeira pergunta, mas estou a contar uma história que é a história do digital na rádio. E continuaremos a contar a história. Continuamos a seguir, falaremos um bocadinho mais a seguir, porque realmente a rádio tem tido uma inovação e um crescimento brutal a nível da criatividade em toda a sua área. Mas, Pedro, agora fazia aqui a pergunta para o seu lado, que era: como é que as marcas exploram habitualmente a comunicação digital? Exploram bem? Não exploram bem? Isto é um tema que tem dividido muitas opiniões do ponto de vista dos nossos debates, que temos vários debates. Como é que exploram? Têm explorado bem, convenientemente, ou nem por isso? Ou vão para o digital porque toda a gente está aí para o digital, não estão a morar lá para o digital, ou não, tem havido realmente estratégias corretas e coerentes para o mundo digital? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por estar aqui. Penso que, de uma forma geral, as marcas foram todas para o digital porque pensavam que tinham que estar lá, mas foram para o digital sem perceber que digital é que tinham que ir. Vão surgindo. E o que é que hoje em dia é o digital? Porque hoje em dia o digital temos redes sociais, como também temos os sites de notícias que têm banners, como também temos nas rádios os podcasts. Então são tudo formas de comunicar e de ser criativo no meio digital. E acho que é fundamental para as marcas pensar em que canais é que querem estar, em que meios é que querem estar e de que forma é que querem estar. Porque muitas vezes vemos a comunicação que é feita pelas marcas e fazem um post que vai para o Facebook, que vai para o LinkedIn, que vai para o Instagram, que vai para o TikTok e vai para o Twitter. Sendo que esses meios e essas redes sociais depois têm públicos-alvos diferentes, têm gerações diferentes, têm formas de interagir diferentes. Então acho que é parar um bocadinho e pensar: eu tenho que estar nesta rede social, eu tenho que estar neste digital, tenho que estar num podcast a comunicar desta forma. Acho que isto tudo que eu estou a dizer não é nada de novo. Toda a gente diz: eu estou no digital e eu estou nas redes sociais.
e tem que criar um conteúdo para aquela rede social. Mas ao final do dia, quando vamos analisar quase todas as marcas, mas há muitas marcas em Portugal que até estão a fazer isso muito bem, fazem um conteúdo e vai para o TikTok e vai para o Instagram, vai para o Facebook e vai para... One size fits all. Sim, só que depois, do lado do consumidor, estão pessoas diferentes, de gerações diferentes, e era isso. E ao Rui, e como é que isto agora... Estávamos aqui a falar, o Pedro estava a falar, ou seja, com todas estas plataformas, como é que uma marca farmacêutica se consegue ouvir, não é? Com tanta coisa que há à volta no mundo digital? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado por este convite para partilhar um pouco a minha experiência sobre isto. Uma nota prévia só para te dizer que, segundo o Eurostat, 1 em cada 2 europeus consulta a internet por temas de saúde. E se formos para a América, os americanos, a percentagem é maior. 3 em cada 4 americanos vão à internet para consultar temas de saúde. Portanto, isto para te dizer que, na minha opinião... Então é fácil para ti, afinal. Como? Desculpa? Então, afinal, é fácil para ti. A pergunta era para ser difícil, afinal é fácil. Quase, sem dúvida. Isto para te dizer que, na minha perspectiva, para uma farmacêutica é fundamental estar na net. Mas tem de estar na net, não postar, como ali o colega referiu, mas sim com um propósito e tem de ter presente que para estar na net está a falar sobre um tema que é o tema mais precioso, ou bem mais precioso que nós temos, que é a nossa saúde. E dito isto, e respondendo agora mais à tua questão, nós temos de pensar que quando estamos a falar de saúde, o consumidor, quando tem um problema de saúde, quando tem uma dúvida, ele vai querer informação sobre essa patologia ou sobre o sintoma que tem. E para ter essa informação, ele quer que seja uma informação isenta, uma informação credível e atual. E isso era no passado, onde antes da internet, portanto, num passado já longínquo, antes da internet, o que é que se fazia? O consumidor ia ter com o profissional de saúde ou falava com um amigo ou com um familiar em quem tivesse confiança e reconhecesse competências a este nível para recolher essa informação. Hoje, como todos nós sabemos, com um clique ele tem acesso imediato à informação sobre o sintoma, sobre a patologia, sobre aquilo que for. Ora, sabendo isto, para nós, já vai recordar-te, é fundamental nós percebermos o que é que leva o potencial consumidor à internet para consultar temas de saúde e está lá presente. E como é que estamos presentes? Nós estamos presentes com conteúdos que têm de ser educacionais, têm de ser isentos, têm de ser credíveis e têm de ser atuais. Isto é a forma como nós estamos digamos que a nossa porta de entrada para os potenciais consumidores entrarem em contacto com as nossas marcas é através dos nossos conteúdos. Obviamente que neste objetivo não estamos sozinhos, porque conteúdos sobre saúde, há muitas outras áreas que desenvolvem esse tipo de conteúdos. Estamos a falar dos hospitais privados, estamos a falar das seguradoras, estamos a falar de sites especializados na saúde, enfim, e isso obriga-nos a, se queremos estar na primeira página do Google, que é normalmente o objetivo que se tem nestas coisas, nós temos de investir muito em SEO para conseguirmos estar aí. E depois de lá conseguirmos estar, temos de ter a capacidade de reter o consumidor na nossa página e, simultaneamente, criar nele o interesse para saber mais sobre as nossas marcas. E aí, se for essa a opção dele, saber um pouco mais sobre as nossas marcas, ele facilmente vai ser direcionado para um site da marca. E nesse site da marca, ele vai continuar a ter uma informação rigorosa, uma informação credível, mas aí já não será propriamente uma informação isenta, porque já estamos a comunicar a comunicação da nossa marca. E, por último, se for vontade dele, inclusivamente dirigimos-lo para uma farmácia de vendas online. Basicamente é assim. Mas, João, aquilo que foi falado basicamente pelos três é realmente há um foco muito grande no digital e uma comunicação muito grande no digital e há uma atenção especial e há muita gente a falar no digital. Portanto, ou seja, há uma saturação brutal no mundo digital. Como é que vocês conseguem criar realmente a diferenciação no sentido de captar a atenção
dos vários âmbitos, ou seja, não só das pessoas enquanto vossa audiência, dos clientes enquanto vossos clientes, das empresas, ou seja, como é que é esse trabalho de criatividade no mundo digital no sentido de atrair essas quer audiência, quer clientes? Há muito digital. Quando digo há muito digital, não estou a dizer que há muitas coisas no digital, umas diferentes das outras, isso também é verdade, mas é um mundo em expansão. Aquilo que eu comecei por contar há bocadinho, a história vou continuar lá agora. Aquilo que nós começámos por sentir naquela altura, depois foi-se entranhando no mundo da rádio, foi-se entranhando no mundo dos meios, foi-se entranhando no mundo da criatividade, e isso tem que ter um ponto de partida. Nós temos que saber muito bem o que é que somos, o que é que fazemos às pessoas, que valor é que trazemos para a vida das pessoas. Sem isso, o digital é só um altifalante sem vida. Quando nós começamos a querer explicar às pessoas, a querer mostrar às pessoas o que é que podemos fazer por elas, as coisas transformam-se numa outra ferramenta. E a rádio o que tem feito é inovar a vários níveis. Em primeiro lugar, ao nível das marcas, estamos no ambiente de marcas e das suas submarcas e das pessoas que estão dentro da rádio, porque elas, nas nossas cabeças, também são marcas. O que elas fazem é alimentar uma relação. E a rádio sempre soube fazer isto e apenas hoje temos mais meios para que esta ligação, esta conexão, nós chamamos sempre a paixão, vamos sempre para aquela coisa da paixão. A paixão, o que é paixão? É nós sabemos que do outro lado estão pessoas sobre as quais temos expectativas, estão conteúdos que nos dizem alguma coisa, nós escolhemos essas pessoas, seguimos essas pessoas e agora já não só no on-air. O que é que isso precisa? Precisa de uma constante inovação, um constante desafio ao nível da criação dos conteúdos, ao nível do talento que alimenta esses conteúdos, que é imenso, não me vou alongar a falar nele, mas é imenso, de várias áreas, muito mais do que em 2008, quando eu vi o Facebook pela primeira vez. E depois, ao nível da distribuição, aqui tendemos a falar da distribuição, a nossa preocupação é onde é que vamos pôr os conteúdos. Hoje em dia, para a rádio, se vocês vissem, é uma árvore, literalmente, a árvore de distribuição de conteúdos é uma árvore. E vamos acabar no último ponto, que é o ponto de como é que se combina isto de forma a que faça sentido também para as marcas estarem envolvidas. Ou seja, as marcas que são nossos parceiros, nossos patrocinadores, que viabilizam muito deste crescimento, como é que eles se integram em projetos como que têm um bocadinho de tudo, tem on-air, tem online, tem ativação, como, sei lá, o 3 por Todos, 24 horas de emissão contínua, enfim. Pedro, fazia-te uma pergunta agora no sentido no seguimento disto, que é, falou-se em conteúdos, falou-se em comunicação, mas há aqui outro dado que também tem, e que é muito importante para o mundo digital, mas é para todos os mundos, que é o desenvolvimento tecnológico. Na tua opinião, na vossa opinião, a comunicação no mundo digital está a acompanhar ou está a aproveitar efetivamente todo o desenvolvimento tecnológico que estamos a assistir? Em parte, sim. Contudo, nós demoramos muito tempo a adotar as novas tecnologias. E eu até posso dar um exemplo que toda a gente conhece, que é o QR Code. Toda a gente conhece um QR Code. Quando apareceu o QR Code, estava em tudo o que era comunicação. Só que tinha um problema, é que eu, para utilizar um QR Code, primeiro tinha que ter um telemóvel que tivesse uma aplicação de QR Codes, tinha que ter internet, porque o QR Code o que faz é dar uma ligação a algo, e se eu quisesse fazer algo ainda mais imersivo, e que essa tecnologia pelo menos já existe há mais de 10 anos e que só agora estamos a falar sobre ela, que é a realidade aumentada. Por exemplo, eu queria fazer uma campanha de realidade aumentada. Eu punha um QR Code num anúncio de jornal ou no MUPI. Para ler isso, tinha que apontar o meu telemóvel, tinha que ter uma aplicação, tinha que ter internet, que me pedia para eu fazer de novo o download de uma outra aplicação e que depois... Portanto, já me perdi. Sim. Ou seja, é muita coisa. A tecnologia já existe há muitos anos e hoje em dia, com os nossos telemóveis, nós já conseguimos fazer realidade aumentada e ler QR Codes
com o nosso telemóvel. Posso apontar para um QR Code e ele, nativamente, com a câmera, já consigo ler. Se eu quiser, por exemplo, fazer realidade aumentada, eu já consigo fazer isso em browser, ou seja, no Chrome, no meu telemóvel, já consigo ter uma experiência de realidade aumentada, ou seja, eu posso ir na rua, apontar para um MUPI e ter uma experiência que me dá mais informação, e hoje em dia não vemos muito disto a acontecer. E outra coisa que é, toda a gente tem um telemóvel no bolso. Provavelmente toda a gente tem Instagram. Podem não utilizar, podem só ser voyeurs do que é que se passa lá, mas o Instagram, que está nos telemóveis de toda a gente, já permite, através dos filtros, fazer realidade aumentada. Porquê é que também não estamos a utilizar essa tecnologia e não estamos a ir por aí? Não, mas essa era a minha pergunta, porquê é que não estamos a utilizar? E isso é a pergunta que temos que fazer às marcas. Porquê é que as marcas não arriscam e não querem fazer essas coisas que hoje em dia já são possíveis fazer? Há outras tecnologias como o NFC, que também já existe, e aí depois tem outro envolvimento que é com a evolução da tecnologia e quando a tecnologia vai ficando mais barata. Nós hoje em dia, quando vamos a uma Decathlon ou uma Zara, eu pego nos meus produtos e coloco lá e já magicamente aparece o preço. Essa tecnologia já existe, porque é que só agora está a ser utilizada? Porque só agora é que está a ser massificada e eu consigo utilizá-la. Mas eu também posso pegar nessa tecnologia e entretanto, está tão barata que um produto não é mais caro do que a tag que lá está. E eu posso pegar nessa tecnologia de NFC e fazer uma comunicação digital, ou seja, estou num MUPI, alguma coisa que seja física, toco e tenho a comunicação no meu telemóvel. Vamos ao Pedro, deixa-me só fazer agora, mas são as marcas que não sabem da existência destas situações, são vocês, quer dizer, porque é que realmente não se assiste a este maior paralelismo? Acho que as marcas têm dificuldade e têm medo de arriscar, ok? E muitas vezes também não têm este conhecimento. Nós, na NTT Data, temos todo esse conhecimento não só da parte criativa, mas também da parte tecnológica. E é um caminho que estamos a fazer e a trabalhar com as marcas para produzir estes conteúdos. Ok, Pedro, obrigado. Rui, fazia-te agora uma pergunta, tendo a ver os dois comentários que o Pedro fez. Ou seja, por um lado, é uma das coisas que se fala é que muitas vezes tem havido muito investimento no digital, há muitos milhões e milhões no digital, mas que a criatividade não tem acompanhado, a criatividade específica para o mundo digital. Aliás, o exemplo que o Pedro falou, acho que é um exemplo muito engraçado, infelizmente, mas eu acho que ainda é pior do que isso, porque muitas vezes o que aparece no digital é o jaguarismo do que é feito noutros meios, mas, ou seja, uma das coisas que se comenta é que muitas vezes a criatividade específica para o meio digital não tem acompanhado realmente a questão do crescimento exponencial. Enquanto investimento. Concordas? Não concordas? Achas que não? Achas que tem sido realmente feito um esforço na criatividade para o digital especificamente ou não? Só um desafio. A minha resposta é sim e não. Ok. De facto, enfim, hoje em dia, os nossos budgets, hoje, pelo menos eu falo por mim, o budget que nós temos é o mesmo que tínhamos o ano passado, é o mesmo que tínhamos há 2 anos e hoje temos de fazer muito mais coisas. O que quer dizer que a principal criatividade que nós temos é na gestão do nosso próprio budget. Começa por aí. Mas, indo realmente de encontro àquilo que é o comentário, é assim, nós quando olhamos hoje para, e isto do lado das marcas, quando nós olhamos para a nossa presença no digital, nós temos de pensar que temos de investir em conteúdos, temos de investir em SEO, temos de investir na manutenção das nossas plataformas digitais que têm de estar sempre perfeitamente atualizadas, caso contrário o consumidor rapidamente as abandona, temos de comprar espaço, enfim, temos uma série de investimentos que temos de fazer que vão competir com o nosso budget. E, por vezes, concordo que possa haver a criatividade acaba por ficar num segundo plano. Mas, e a minha parte do não concordo é esta, eu acho que não pode ficar de parte. E não pode ficar de parte precisamente por aquilo que aqui foi dito. O digital hoje oferece-nos um manancial de novas oportunidades que nós temos de, com a criatividade, conseguir cobri-las a todas, ou pelo menos criar prioridades e avançar para essas prioridades. Portanto, eu acho que o investimento
corre o risco, de facto, de não acompanhar o investimento total do digital, mas o investimento na criatividade não pode ser menosprezado, porque para estarmos de uma forma eficaz no digital, nós também aí temos de ser criativos. Pedro, então devolvi-te agora a questão, que era, ou seja, com estes últimos comentários do Rui, isso tem tudo a ver com a vossa área, de que forma é que a comunicação e a criatividade podem aumentar de forma efetiva os resultados das marcas nos mundos digitais, não é? Ou seja, que estamos aqui num... Há uma... Primeiro, no digital é sempre tudo muito mais fácil de medir, não é? E se eu... Tem dias. Muitas vezes é muito mais fácil de medir, porque temos os dados e é imediato. Mas também há um ponto que é, se eu tiver que escolher, e em termos de budget, se eu tiver que escolher entre fazer comunicação na televisão e tiver que fazer comunicação no digital, e até tiver 2 budgets, pensar se eu não quero retirar um bocadinho à televisão, ao rádio e aos jornais, e apostar no digital, na rádio, por exemplo, que poderá fazer todo o sentido, porque o investimento em meios, o investimento na produção dos conteúdos, o investimento até dos atores, quando depois temos que pagar aos atores os direitos para a televisão ou os direitos para o digital, é completamente diferente para o digital. Portanto, se tivesse que escolher e se estivesse do lado das marcas, apostaria muito mais no digital, não só por ser um meio em que eu posso comunicar para um determinado género, idade, geografia, mas também eu consigo definir qual é que é o meu objetivo, quais é que são as pessoas que eu quero comunicar, a que horas é que eu quero comunicar, e na televisão nem sempre... Televisão, todos os outros meios tradicionais, é mais difícil e até sai muito mais custoso ao final do dia. Ok. Isso para uma publicação como a Marketeer está bem. Okay. A próxima vez a gente... Está bem. Há um investimento que também pode... Acho que as revistas também podem... Eu parecia que havia qualquer coisa aí que também podemos trabalhar em conjunto e ver como podemos evoluir as revistas no mundo digital. Bem, embora realmente o nosso grupo no mundo digital atualmente tem um grande peso já na nossa atividade. João, perguntava-te um bocadinho aqui na ligação agora a isto, também tem a ver com toda esta questão. Vocês são claramente um exemplo de omnicanalidade. Omnicanalidade. Puxa, essa palavra não é fácil. Achas que isso é o futuro, ou seja, a ligação entre estas coisas todas é que vai ser o vosso sucesso, é o caminho para o digital presente. E tudo isto? É o presente? É o presente. Ok. É o presente. É assim, quando pensamos em rádio, pensamos todos, sempre, o carro, das 7 às 10, não é? É normalmente o espaço que a rádio ocupa. Só que, quando nós vemos a rádio a entrar nas nossas notificações das várias redes sociais, a qualquer hora do dia, com algum conteúdo que nós... ou vamos ver no dia a seguir, é um pré-sale, ou é um payoff do que aconteceu naquele dia, e portanto aquilo começa a entranhar-se pela nossa vida a várias horas do dia. Nós passamos das 7 às 10 num canal, para as 24 sobre 24 em todos os canais, em qualquer lado do mundo. Eu vou de férias, em qualquer sítio, como sou viciado nestas coisas, ando a picar as minhas rádios e as rádios da minha concorrência quando estou de fora, e no digital a mesma coisa. Preciso perceber o que é que está a acontecer. E isto é o caminho que toda aquela história que eu comecei por contar e fui contando está a fazer-se na rádio. Agora, pensemos a quantidade de talento que é preciso para fazer isto acontecer. De muitas áreas que não existiam na rádio há 20 anos atrás. Pessoas que fazem vídeo, que fazem fotos, que fazem texto, que falam talento raro, não é? No nosso país, um talento raro sobre as pessoas que têm capacidade para comunicar e para distribuir, e para ler números, e para corrigir o caminho, e para fazer de novo e começar o princípio. A equipa de marketing hoje em dia, para vocês terem uma ideia, está ali no meio de um triângulo, onde está de um lado a RFM, do outro lado a Renascença, do outro lado a Mega, e aquela malta está toda
na balbúrdia. E há gente lá, praticamente sempre, a fazer coisas deste género. Muito talento que vai ser muito escasso, que é muito escasso e muito valioso. O Rui, é assim? O talento é escasso? Não, a questão que eu te perguntava era assim, vocês têm, obviamente, com o vosso todo, a envolvência das vossas marcas e têm muitos universos para trabalhar. A criatividade no digital é um deles. Tem uma equipa específica para trabalhar equipas de criatividade no digital ou acaba por haver alguma combinação entre os outros meios também? Nós temos as pessoas que estão à frente das diferentes marcas muito motivadas para a parte do digital. E trabalhamos com outsourcing para o desenvolvimento da nossa estratégia digital. Mas eu queria aqui referir a importância da criatividade, de facto, na parte digital e aqui um bocadinho de acordo com aquilo que tu perguntas, que é, nós muitas vezes gostamos de falar que temos um modelo omnichannel, mas na prática, na maior parte dos nossos casos, o que nós temos é um modelo multichannel, ou seja, um modelo onde nós estamos presentes em muitos canais, mas de uma forma mais ou menos independente. E o que queremos, no fundo, é evoluir desse modelo multicanal para o tal modelo omnichannel, onde há uma interligação e uma ligação entre todos os temas, em todos os canais, de forma a contarmos uma só história, e em que cada um dos canais que nós utilizamos conta uma pequena parte dessa história. Ora, isto leva a que as equipas de marketing, e no nosso caso, a equipa de marketing, tenha isto muito bem presente, porque isto vai ser muito importante quando for trabalhar com as diferentes entidades que são envolvidas neste processo. E nós, para criarmos este modelo omnichannel, é importante que a agência de criatividade, a agência de meios, a empresa que gera as plataformas, a agência de mídia, que todas estas agências estejam, no fundo, alinhadas e todas elas estejam a trabalhar com o mesmo objetivo. E, enfim, todos nós sabemos que, pela nossa experiência, que não é fácil gerir quando estamos com tão diferentes entidades a trabalhar neste projeto. Mas isto é um desafio às nossas capacidades, mas vamos ter de o fazer em prol, no fundo, da eficácia e do sucesso das marcas. Estamos a zeros, já chegamos a zeros. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos pela vossa presença e pela vossa participação. Penso que foi uma nota muito positiva sobre o mundo da criatividade no mundo digital. Muito obrigado. Obrigado. E, portanto, a criatividade está em alta e está em constante inovação. E agora, para fecharmos esta nossa primeira parte da conferência, temos o gosto de contar com Marta Calhas, Head of Marketing, Personal Care and Beauty and Wellbeing, da Unilever FIMA, que nos traz uma apresentação que tem como título o Triângulo Dourado da Criatividade. Marta, mais uma vez, muito obrigado. O palco é seu. Muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos. Deixem-me encarar esta plateia, muito bonita, por sinal, o que vem mesmo a calhar, porque nos próximos minutos, eu vou prestar aqui atenção ao meu tempo, vamos falar muito de beleza real. E, de facto, a primeira vez que vi o tema e a pergunta para hoje, que a Marketeer nos lançou de onde para a criatividade, que pensei, mas como assim? Não para, a criatividade não pode parar. E é precisamente em momentos de mais incerteza, de crise, de dificuldades nas famílias, que a criatividade tem ainda de se tornar ainda mais palco e ainda mais foco. Aliás, eu gosto muito de ditados populares e há um que diz que a necessidade aguça o engenho. E quem nunca passou por isso, com um budget mais curto, ter que ser ainda mais criativo. Portanto, a primeira resposta é, sem dúvida, que a criatividade não para, não pode nunca. Mas também acredito que ela sozinha não faz milagres. A criatividade pode e deve estar sempre muito bem acompanhada, pelo menos de mais dois amigos. Um deles o conteúdo, e eu gostei muito de ouvir o Carlos Coelho a falar de propósito, porque a marca de que vos vou falar, e que acho que já começam a adivinhar aqui, está assente num propósito muito forte. E quando o propósito é forte, o conteúdo é relevante e permite-nos ir galopando a criatividade ao longo dos tempos, sempre arranjando novos ângulos.
E este, ao longo dos tempos, leva-me aqui para o terceiro amigo da criatividade, que é a consistência. Se a criatividade for muito boa, mas não radicada num propósito forte e andar a trocar a cada ano, nós não temos esta consistência e acabamos por fazer, se calhar, coisas muito giras, até impactantes no momento, mas efêmeras. Portanto, aquilo que acredito, e permitam-me usar aqui o exemplo da história de Dove e da sua comunicação para explicar um pouco do que entendo que é esta teoria dos 3 Cs, têm que fazer viver em conjunto criatividade, assente num propósito forte e que seja consistente ao longo do tempo. Então, vamos recuar aqui cerca de 19 anos para chegar ao início daquilo que foi o propósito de Dove, que está descrito desta forma. Acreditamos que a beleza deve ser uma fonte de confiança e não de ansiedade. E, portanto, trabalhamos há praticamente 2 décadas para realmente dar esta força, esta autoestima positiva a todos os seres, mas muito focado, como sabem, pela comunicação de Dove, a todas as mulheres. E é preciso realmente andar este tempo todo para trás para vermos a primeira imagem de uma campanha alicerçada em beleza real. Estávamos em 2004. Felizmente, hoje olhamos para esta imagem e pensamos, trivial. Há cada vez mais marcas, anunciantes, a própria indústria cinematográfica, cada vez mais a mostrar diversidade de mulheres, altas, magras, gordas, baixas, todas as etnias, cores de cabelo ou idades. Mas há 19 anos atrás, foi um pouco uma pedrada no charco, sem dúvida. E foi a este território e a este propósito que continuamos sempre a trabalhar. Na altura, há 19 anos atrás, volto a dizer, nós tínhamos que apelar, sobretudo, à não distorção digital, por exemplo, por outros anunciantes como nós, ou pela própria indústria de moda. E uma das campanhas com que fizemos isso, e que já vos vou mostrar, era precisamente esta, que chamávamos Evolution, e mostrávamos todo o processo entre uma mera sessão fotográfica e o resultado final no outdoor. Há muita manipulação por trás que criou estereótipos de uma beleza que não é essa beleza real. E esta foi uma das primeiras missões que a marca teve e que juntou aqui 2 compromissos que assumimos desde aí. O primeiro, nunca usar mulheres que não sejam reais, ou seja, não são profissionais da publicidade ou da moda, são pessoas normais com os seus trabalhos que entram na nossa comunicação. E segundo, essas imagens, quando são captadas, não são depois distorcidas de nenhuma maneira. Mas vamos recordar como é que se faziam as coisas há 19 anos atrás. Não admira realmente que a nossa percepção de beleza esteja bastante distorcida, porque estes são os bastidores normais da maior parte das campanhas publicitárias que vemos. E este é o outro dos desafios. A criatividade geralmente associa-se à originalidade, a fazer diferente, a pegar sempre em novas perspectivas, mas também é possível ser criativo sem sair do mesmo tema. Volta à tal questão do propósito e do conteúdo relevante. Claro que sim. Então, mas também para não dizerem que estou a fugir ao tema de hoje, não é? A pergunta de hoje, onde é que para a criatividade agora, em 2023, com todo este ambiente de crise, incerteza política, da maior parte das famílias com menores orçamentos, o preço vai se sobrepor, já falámos aqui muito hoje sobre isso, não deve ou não precisa. Eu acho que um dos grandes truques, se me permitirem, é realmente que nós vamos agarrando sempre a perspectiva que naquele momento e naquele contexto faz sentido. E a seguir vou-vos levar aqui à campanha que Dove teve no ar este ano, agora, em 2023, que está muito assente no que é um momento real.
há 3 anos atrás, não é? Estávamos todos fechados em casa, estivemos mais ou menos durante 1 ano e qualquer coisa, teve uma série de consequências, a maior parte delas concordamos que foram negativas, deixou algumas coisas boas. Há uma faixa da população, que foram os adolescentes, que sofreram particularmente com esta privação de estar em sociedade e de conviver. E isso está na gênese de uma grande crise de saúde mental hoje em dia. Este é um tema do momento, tão importante como toda a questão da crise e da incerteza que vivemos. E foi nisso que quisemos atuar. A Beleza Real parte também por falar de temas que estão na ordem do dia. Falar dos jovens que ficaram fechados em casa e se acelerou a sua dependência de redes sociais, e essas mesmas redes sociais levaram cada vez mais conteúdos tóxicos para as mãos dos nossos jovens. Isso gera o problema que temos hoje em dia de crise de saúde mental. Portanto, quisemos fazer aqui 2 coisas. Trazer isso para cima da mesa, mostrar esses problemas, mais uma vez, contando a história de uma menina real, que é a Mary. Aos 12 anos é-lhe oferecido um telemóvel, entra neste mundo e numa espiral de estereótipos do qual não conseguiu sair, felizmente depois mais tarde sim, e que lhe causou uma série de distúrbios alimentares. Falar sobre o problema é a primeira parte da equação, a segunda é mobilizar-nos e, portanto, caso ainda não o tenham feito e se o tema for relevante para vós, e cá está um QR Code, ainda agora falávamos deles, ele dar-vos-á acesso direto a que assinem a petição que temos em curso com a Mental Health Europe para levar ao Parlamento Europeu este tema, para ser debatida a regulação e o acesso a redes sociais por menores. E agora deixo-vos com a história da Mary. Uma ajudinha aí em cima, por favor. Vamos tentar assim. Ai! Quero tanto mostrar-vos que estou a ser demasiado rápida. Agora. Não está a dar? Emma, sit down and I will read you a book. You are so beautiful to me. Good job, Mary. You are so beautiful. Hello, we're Mary and Addie's comedy show. To me, can't you see, dear Mary, everything I hoped for? You're everything I need. You are so beautiful to me. You are so beautiful. You want a small waist this summer when your favorite product is here. Right, that's it. To me, can't you see? Everything I hoped for. You're everything I need. Get yourself a tape measure. Thigh gaps are in. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I hope for, everything I need. You are so beautiful to me. Can't you see?
Obrigada, já vi centenas de vezes. Não cesso de ficar muito arrepiada com este filme. Eu não sei, olha, peço, levante o braço aqui, quem de nós tem perto de si, no seu círculo próximo, algum caso de familiar, amigo que já passou ou está a passar por uma situação de crise de saúde mental. Eu vejo, infelizmente, mais braços do que gostaria de ver, e levantei o meu também, como viram. Esta petição é verdadeiramente importante. Faltam-nos 3.000 assinaturas. Por favor, não percam a oportunidade de nos ajudar a levar este tema a ser debatido no Parlamento Europeu. Mas deixem-me agora acrescentar mais um C a esta história toda, porque há também o do contágio. A criatividade, quando assenta neste tal conteúdo relevante, torna-se contagiosa. As imagens que vêm aqui não são imagens de publicidade, são o resultado de trabalhos de turmas de uma série de escolas portuguesas, onde nós estamos, pelo 3º ano consecutivo, com um projeto chamado Dove pela Autoestima, Projeto pela Autoestima, onde trabalhamos em parceria com a EPIS, os Empresários pela Inclusão Social, e com a Curadoria de Conteúdos da Faculdade de Psicologia do Porto, e levamos, depois de formar os professores, levamos um workshop de 7 aulas, nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, onde em turma são debatidos e desconstruídos estes temas de autoestima, beleza real, desconstrução de estereótipos e o fazer estes jovens na sua adolescência, que é um ponto tão crítico e tão difícil, falarem destes temas e do impacto que o comportamento de cada um de nós pode ter no nível de confiança e na autoestima dos outros. Fazendo isto, nós conseguimos, com certeza, desbloquear adultos com um potencial muito maior do que quando estamos fechados na nossa conchinha. E a prova de que é contagioso é que, sem lhes ser pedido, estes trabalhos surgem naturalmente nas escolas. Os alunos querem levar ao resto da escola estas mensagens positivas e aquilo que aprenderam nas suas aulas. Portanto, este é um compromisso de brand do, de na prática levar à vida aquele que é o propósito de uma marca e de com isso continuar a estimular outros ângulos de criatividade. A criatividade é também versátil e evolutiva. E é por isso que nós acreditamos que realmente esta consistência do tema, o território foi sempre beleza real, é sempre beleza real, acredito que continuará a sê-lo nos próximos 20 anos, mas tem que se reinventar, tem que em todos os momentos procurar qual é o ângulo que deve ser usado. E, por exemplo, se em 2004 nós tínhamos que apelar aos anunciantes, à indústria da moda, que não fizesse distorção digital, em 2021 tornámos todos nós editores de imagem, com um smartphone na mão, com aplicações, com filtros, a distorcer as nossas próprias fotografias. E esta campanha, e é o último filme que vos vou mostrar, mostra exatamente isso, a necessidade que nós temos de explicar às nossas jovens que não precisam de estar servas de todos estes estereótipos. As nossas jovens, crianças de 13 anos em Portugal, 75% usa filtros. Usa muito, quase ao nível do vício. Em média, tiram 9 fotografias antes de se atreverem a publicar uma, porque nunca estavam o suficiente, há sempre alguma coisa a melhorar. Então vamos olhar um bocadinho para este filme da selfie invertida, que é assustadoramente parecido ao inicial da manipulação digital para efeitos publicitários. O mote é comum, é redefinir a beleza. Acreditamos mesmo neste triângulo, nesta trilogia mágica, onde a criatividade não para, não precisa de parar, desde que esteja assente em conteúdo relevante e que seja feita de forma consistente. E nós gostamos ainda de adicionar o máximo possível do nosso contexto real. Portanto, todos os anos renovamos, reforçamos estudos com as jovens e mulheres portuguesas. E tentamos também levar a criatividade na execução. Por exemplo, quando fazemos aqui um casting pela beleza real, onde recrutamos do mercado uma criança para entrar num papel de uma novela que não é atriz, não tem experiência nenhuma de atriz, mas quis levar o seu testemunho e a sua contribuição para mostrar às restantes jovens o impacto nocivo das redes sociais e de como também é possível sair disso. E essa tem que ser a mensagem para as famílias. Mesmo a terminar, e para não ser só eu a dizer isto, Mr. Good Advertising, o Sr. Thomas Colster, no seu último livro, The Hero Trap, menciona exatamente este trabalho de Dove.
e o facto de que foi muito imitado por uma série de marcas, e ainda bem, volto a dizer, o que nós queremos é que a norma seja esta e não a exceção, de mostrar diversidade, de abater estereótipos e desta forma contribuir para uma melhor autoestima de todos. Portanto, orgulhamos de facto muito deste trabalho, achamos que ele está assente neste triângulo dourado, e aqui volto ao início. A criatividade é imperativa, ela tem que estar assente num propósito forte para que o conteúdo que levamos às pessoas seja relevante, e há que não ter medo de fazer isto consistentemente, porque muitas vezes deixamos-nos escravizar pela criatividade de estar sempre a mudar tudo e a encontrar novos ângulos. Encontremos esses novos ângulos dentro do mesmo território e que esse território seja fiel à marca, a tal marca que não é só funcionalidade, é também espírito, e assim conseguiremos, sem dúvida, uma marca forte. Por isso, e já esgotei o meu tempo, tenho aqui um sinalzinho vermelho a piscar, este é o último slide, vamos para break e convido-vos a celebrarem connosco lá fora, com uma fatia de bolo, porque não? Deve estar a celebrar os seus 20 anos de trabalho na Beleza Real e juntem-se a nós nesta causa para que os próximos 20 sejam tão frutíferos como estes até aqui. Obrigada.